Vou me arrumar Tudo bem, aqui, Zé? porque eu fiquei descabelado aqui. Tá me vendo aí direitinho? Como é que tá a situação? Tudo tá ótimo. Então Tá tá bom. maravilha. Então tá Eu... jóia. Ô, Zé, tudo bem com você? E aí, Miguel, tudo bem? Você já está em solo brasileiro? Como é que você está? Não, ainda tô aqui fora, mas tô chegando em breve, tô com saudade. Tá bom, então tá jóia. Bota a foto agora aí, só pra gente ver. Não tem muito a ver com o que a gente vai falar, não, Zé, mas só porque Tá. a gente matar esse assunto aí. Essa é a Uhum. Dilma com o Putin, se encontrou hoje. A Dilma é presidente do BRICS, do Banco dos BRICS, Putin é o presidente da Rússia, né? Se encontraram hoje para discutir o Banco dos BRICS. Uhum. Tá aí essa foto aí. Pode tirar, amigo. Isso aí é só para mostrar mesmo, a informação fala por si. Não tem muito o Uhum. que comentar por enquanto. Zé, então, Diga lá. o que você está achando? O que você está achando das coisas aí? Me diz, o Olha, que você está rapaz, achando? tem muita coisa para a gente achar, né? Tem Tá, muita coisa para a gente. vamos começar então pela Marielle, né? Assunto da semana. Marielle foi o Elcio Queiroz acusou o Rony Lessa de ser o autor dos disparos. Flávio Dino fez Uhum. uma coletiva, né? Muita informação de bastidor que vai ter nova operação em alguns dias para pegar os mandantes, né? Mas só acredita quando eu pegar, mas tem essas informações. O próprio Dino tá postando isso, porque é, a, ele mesmo, né, na coletiva também falou alguma coisa sobre isso, né? Como é que você está vendo aí esse avanço das investigações no caso Uhum. Marielle? Ô, Miguel, como eu sou da área do direito, né? Eu lecionei muito tempo com direito penal e trabalhei muitos anos com o Ministério Público aqui do Rio de Janeiro. Quando você está lidando com alguma questão envolvendo crime, a gente tem que ter muita prudência, sobretudo porque nós estamos no Brasil e o imponderável de Oliveira, ele não é brincadeira aqui no nosso território, né? Existe uma grande interrogação, qualquer analista, qualquer investigador, fora do Brasil, tá? Você pegasse assim, vai lá, um investigador sul-coreano, investigador inglês, americano, russo, e dissesse para ele, olha, aconteceu um assassinato de uma vereadora na cidade do Rio de Janeiro. Foram identificados policiais envolvidos com o crime. Bom, a primeira pergunta que qualquer investigador faria é a seguinte: mas qual foi a motivação? A vítima fez alguma coisa? Por que ela se converteu num alvo? Por que alguém teria interesse em assassinar uma pessoa como ela, né? Então, são perguntas lógicas que eu acho que todo mundo se faz. E como a gente não encontra assim, uma resposta bastante é, racional, né? Porque foi um homicídio dentro dessas indagações absolutamente irracional. A gente inclusive, a revelação no final da história pode ser surpreendente. Ela pode, inclusive, mostrar para a gente uma justificativa, entre aspas, né? Bem diferente daquelas que nós estamos especulando, né? Porque todo tipo de informação já foi colhida com os parentes de Marielle, com as pessoas que estavam no entorno de Marielle. Marielle trabalhou com Marcelo Freixo. Se você perguntar para o Marcelo Freixo quem foi o mandante, quem arquitetou esse crime, ele pode até no seu íntimo ter algum tipo de ideia. Mas como ele não tem certeza, nem ele pode dizer, porque senão ele diria, olha, isso aí foi tal, 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 e não dá para falar, né? Então, é uma situação que inquieta todos nós, inquieta todas as pessoas que têm uma atenção voltada para direitos humanos em um país como o nosso, um país como o nosso. É um caso que, embora a gente já tenha aí uma série de indicações, nós não temos ainda essa resposta, né? Qual foi a motivação? A única coisa, além de todas as outras que nós temos, assim, uma convicção, né? Que o resultado vai casar com essa nossa convicção, é que as pessoas envolvidas estão num universo que a gente chama de miliciano, que tem conexões com a política, e aqui no Rio de Janeiro, a conexão política dessas pessoas, infelizmente, foi com a família
ou também com a família do ex-presidente da República, o inelegível. Então, todas as pessoas têm esse tipo de noção, inclusive as pessoas do universo bolsonarista, porque as conexões com o Queiroz, com o Adriano da Nóbrega, essas condecorações que foram feitas a policiais e ex-policiais de milícia, enfim, e são coisas absolutamente evidentes. A gente vai ter que ter paciência, a gente não tem como ter um outro tipo de comportamento. Eu acho que qualquer tipo de afirmação agora, ela vai cair num campo muito especulativo, que não é legal para pessoas como a gente, do campo civilizado, a gente fazer. A gente não pode cair nesse mesmo tipo de tentação de tentar casar, antes do resultado das investigações, o crime com a nossa visão de mundo, a nossa visão de que a coisa aconteceu em função de uma ideia que nós temos, né? Exatamente, Zé. Concordo plenamente com você. Tem que esperar a investigação, né? A investigação tem que ser séria, tem que ser isenta, tem que ser profissional, imparcial. Depois tem um julgamento. Vamos virar a página, vamos falar de outra coisa. Sabe uma coisa que me preocupa? Pouca gente fala disso, né? Rio de Janeiro, 2026, governo do Estado. Ah, não, está muito longe, mas eu já vivi, já estou ficando velho já, eu sei que o tempo passa muito rápido, eu sei que daqui a pouco a gente está lá, as pessoas se preocupam com a presidência da República. Mas eu estou preocupado também com o governo do Estado, porque o Bolsonaro teve voto demais no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro me decepcionou em 2018, me decepcionou em 2022. Né? Se o Brasil fosse depender do Rio de Janeiro, tchau. Né? Então, eu queria tô perguntando. Eu pergunto geralmente sobre 2024, né? Que é o ano que vem, municipal. Só que para você eu quero perguntar. Não, você tem razão. O 2024 é o exame vestibular. É o Enem para 2026. O 2024 ele não tem a mesma importância política e no plano planetário, né, não tem a mesma importância geopolítica de uma eleição presidencial. E eu tenho ficado, para nós aqui, né, para a nossa audiência, para as pessoas com quem a gente conversa, dá para dizer, olha, eu estou desesperado, desesperado por uma razão, desesperado porque é o seguinte, porque o 2026 que você está falando, ele vai passar pelo 2024. E o 2024, ele parece que está fora do radar das pessoas que comandam o governo Lula. O ponto assim que me chama mais atenção é a comunicação absolutamente capenga. Eu diria até uma comunicação contrária ao governo Lula. Porque, na medida que você não informa, você não comunica, você está agindo contra o propósito do governo, o propósito do civilizatório. Porque o fato de estar ainda tendo algumas pautas, né, que aparecem, que vêm ainda do campo da direita, isso é um indicador muito ruim. Era para a gente estar discutindo 100% das pautas civilizatórias do governo que a gente ajudou a eleger. No entanto, a gente, às vezes, é obrigado a ficar debruçado sobre o insano, o inelegível, né? E o universo que está no seu entorno. As coisas são produzidas por essa gente. E isso é muito ruim, porque isso vai criando um vácuo para que nas eleições municipais de 2024 a gente tenha a possibilidade de alguém que está fora do poder, que fez só besteiras à frente do poder, que contribuiu de uma forma decisiva para a morte de centenas de milhares de brasileiros, que afundou o nosso país, que desestruturou a máquina do Estado, os principais órgãos republicanos, enfim. E a gente dá oportunidade a esse indivíduo para que ele ainda tenha algum tipo de viabilidade eleitoral. Tem uma questão que eu tenho me ocupado muito, né, nos últimos anos em tentar entender, é a influência do neopentecostalismo no processo eleitoral.
é um fator que estará presente na eleição de 2024 e estará presente na eleição de 2026. E o governo Lula simplesmente não está se comunicando com esse segmento da sociedade. A gente não tem nenhum tipo de discurso de política pública, de algo votado, não há uma quebra de paradigmas. É como se o governo e se o PT e a esquerda no Brasil tivesse numa espécie de conformação. Uma conformação que eu acho que é míope, não é verdadeira, de que, olha, os evangélicos todos são bolsonaristas, ou eles são conservadores, ou eles são de direita, não adianta falar para eles. A impressão que eu tenho é essa, porque, do ponto de vista prático, a gente não vê nenhum tipo de comunicação. Eu tenho criticado muito a comunicação, a live do Lula tem menos audiência que canais como o meu, do Thiago dos Reis, um monte de canal tem mais audiência do que as lives do presidente da República, isso é uma coisa inaceitável. O presidente teve 60 milhões de votos, ele tem uma live. Se você for ver a live do Lula, que ele fez na terça-feira, hoje na quarta-feira, não chegou a 100 mil pessoas. É um negócio inaceitável. O Lula tinha que pegar o pessoal da comunicação dele toda e demitir todo mundo. Vai começar pelo Paulo Pimenta, infelizmente. Fala assim, amigo, olha, nós temos o objetivo, cara. Você vai me ajudar em 2024? Como é que, para 2024, o que nós estamos apresentando aí? Olha, a EBC, vocês receberam a televisão do governo Bolsonaro com traço de audiência. Passados 7 meses, como é que é a audiência da EBC? Ah, tá zero? Tá traço ainda? Todo mundo na rua. Não tem como, nós não podemos ter um conformismo diante de algumas situações com um adversário político que conseguiu estabelecer no nosso país uma base muito sólida em cima de valores muito ruins. Se a gente não enfrentar isso, a gente vai ter problemas. E em 2024, vamos perder capitais importantes aqui no nosso país, cidades economicamente importantes no nosso país, cidades populosas importantes aqui no nosso país. Isso será um péssimo, um péssimo presságio para 2026. E aí a economia tem que estar num nível tal de satisfação para o povo brasileiro que, de fato, essas deficiências que hoje eu estou atestando, elas não sejam determinantes, né? Essa é a visão que eu estou tendo. Eu acho que, assim, quanto mais a gente puder alertar nesse momento, menos a gente se estressa, né? É uma coisa absurda. A gente teve lá o café da manhã com Lula, né? Que você teve presente, pô, pãozinho de queijo bacana, né? Suquinho legal, atendimento VIP. Todos nós gastamos uma grana para ir nesse encontro, não teve nenhum tipo de subsídio, pagamos as nossas passagens de avião, as nossas estadias, deslocamento, enfim, deixamos de fazer algumas coisas. E de lá para cá, nenhum telefonema, nenhum convite para fazer mais nenhum tipo de encontro propositivo, nem mais uma abertura para sugestão de absolutamente nada. Pessoas que têm os canais nas redes sociais, ali tinha uns 40 canais, mais ou menos, né? Todo mundo à deriva em relação ao governo. O presidente da República fazendo live de manhã cedo que ninguém assiste, a verdade é essa. E, enfim, se a gente continuar nesse patamar, a coisa está complicada. Vai ser uma batalha muito apertada no final da história, né? Que é uma coisa absolutamente inconcebível, né? Você está certo, Zé. O que espanta é a falta de meta, né? Você faz uma live de um presidente da República, você tem que ter uma meta. Ó, essa Sim. live tem que ter um mínimo de 1 milhão de views, né? Na primeira semana, 2 milhões na segunda, 3 milhões na quarta. E como é que você chega nessa meta? Você faz uma estimativa, você vê como é que outros canais, outros políticos, né? O próprio Bolsonaro. Miguel, e tem uma coisa, e tem uma coisa. E tem uma coisa também que é muito interessante, o seguinte, eu percebo assim que há uma espécie de pudor de não fazer alguma coisa parecida com as coisas que Bolsonaro fazia. Ah, não vou fazer isso que é parecido. Olha só, mas o Bolsonaro ele não inventou nada. Exato. Esse grupo do Bolsonaro, exatamente, eles usam uma técnica, usaram uma formatação e aplicar essa formatação. O que a gente tem que ter no governo Lula, nessa comunicação, é uma formatação parecida, uma comunicação direta. Não pode ser
um talk show, onde tem um jornalista ali preparado fazendo perguntas e tal, fica uma coisa que não deixa o espectador com sentimento de pertencimento, né? O espectador não consegue interagir, fica ali uma conversa, fica desinteressante. E quando um presidente da República, se ele consegue ter uma audiência muito grande, se ele consegue, por exemplo, como o inelegível fazia, ele pegava um canal de alguém que não tinha muita audiência, ia lá no cara, fazia uma live de 1 hora com o cara. E aí sugeria para as pessoas se inscreverem naquele canal. De repente, o cara saía de um patamar de 20 mil inscritos para 1 milhão de inscritos. Esse cara, ele passava a ser conhecido de universo e começava a interagir com esse universo. Aí, na semana seguinte, era outro cara que era prestigiado. Isso fez com que, durante um bom período, fosse feita uma grande rede de sustentação dessa coisa que a gente chama de bolsonarismo. Nenhum canal de esquerda, nenhum canal progressista precisa ter verba de governo. Ninguém está atrás de verba de governo. Isso é uma coisa surreal, coisa estranha, coisa que não é esse o mecanismo. Uma forma até econômica, né, para viabilizar muitos desses canais, inclusive canais pequenos, é justamente ter um envolvimento cada vez crescente de mais pessoas. Se um presidente da República ele ajuda a vitaminar essas redes sociais, puxa vida, você cria uma sinergia muito grande, mas nós não estamos vendo isso aí. A gente continua com os E nossos você cria canais. verba própria, né, Zé? O presidente vindo, o canal tem 1 milhão de views e a pessoa ganha do YouTube, não precisa no dinheiro do governo. Bem lembrado. Exatamente. E agora a impressão não, né? O que nós estamos vendo como fato é que nessa área de comunicação há uma visão muito analógica, vamos dizer assim. A visão das pessoas que cuidam da comunicação do governo Lula são jornalistas profissionais que estão trabalhando com a comunicação na formatação do jornalismo tradicional, do jornalismo antigo, do jornalismo que a gente aprendeu nas faculdades, aprendeu no trato do dia a dia. Só que hoje a comunicação ela é muito mais eficiente fora dos formatos jornalísticos que a gente aprendeu. Aquele formato meio tosco, formato meio não cuidado, né? Meio improvisado, ele acaba tendo muito mais repercussão, ele tem muito mais interatividade do que um produto pasteurizado, com boa iluminação, bom áudio, um bom visual, um jornalista profissional. Isso não está funcionando. E eu não sei por que as pessoas que estão fazendo isso, elas acabam não se tocando disso. Tem um fato que não é só o problema do governo Lula, é um problema mundial em termos de comunicação e governantes, né? Porque todos os governantes, todas as pessoas que têm algum tipo de poder, têm no seu entorno pessoas que muitas das vezes têm projetos políticos particulares. E muitas dessas vezes as pessoas não querem se contrapor com a figura do líder. Isso é natural, é histórico, né? Então as pessoas ficam com muito receio de chegar e falar assim: olha, presidente, isso aqui que está sendo proposto não está funcionando. Nós estamos com 7 meses aqui, não está funcionando. Olha, vamos ter que fazer por esse lado aqui. Ah, não, mas eu não quero fazer assim, eu não gosto de fazer. Então, presidente, eu me desculpe, eu não vou poder trabalhar com isso. Não posso abandonar vendo aqui o Titanic se dirigindo para um iceberg, né? Por mais que não bata, mas que te vindo, você vai ficar passando por essas emoções. A gente não tem o direito de permitir que o bolsonarismo, que eles retomem o poder aqui no nosso país, através do voto, através da deformação de consciências, né? É um negócio que a gente não pode permitir. Nós não corremos os riscos que nós corremos de uma quebra institucional, de uma ruptura institucional, de sermos banidos concretamente com o fortalecimento da insanidade aqui no nosso país. A gente não tem esses riscos para se perdemos, não, se não der certo. Não, nós não temos o direito de perder. Nós temos uma obrigação gigantesca de tentar desintoxicar essa parcela da sociedade brasileira que acreditou num mentiroso, num vigarista, num falastrão, num pátria.
um corrupto, um imoral, acontecido com grupos que estavam na economia do nosso país, zelando pelos interesses transnacionais contra o povo brasileiro. Nós não temos o direito mais de cometer erros. E é impressionante quando eu vejo algumas situações assim, parece que é a primeira vez que essas pessoas que estão no governo chegaram ao governo. Parece que nunca viveram experiências anteriores, experiências, né? Então, eu acho que muitas vezes o projeto político de um personagem que está ao redor do poder acaba criando inibições dele chegar e colocar ali a mão na mesa e falar assim: olha, meu amigo, presidente, está errado, eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para te ajudar e para ajudar o nosso país, ajudar a gente para frente. Se o senhor não quer, então não dá para ficar com o senhor. Não, aí fica as coisas erradas, e aí se normaliza o presidente do nosso país fazendo uma live com 13 mil pessoas em 2 horas, as duas primeiras 2 horas, com um dia inteiro, a coisa no ar, com 50 mil pessoas de audiência. Não dá, cara, tá errado. Falei. Exatamente. Zé, eu estou tendo essa experiência aqui no canal da Fórum, né? Vai fazer 2 anos que eu virei youtuber também, né? Eu sempre fui youtuber, só que não de uma forma tão sistemática, assim, diariamente, religiosamente, todo dia, segunda a sexta, quase 2 anos aqui no Jornal da Fórum. Eu fazia live no cafezinho, né? De vez em quando, em vários momentos foi semanal, mas assim, diário, segunda a sexta, é aqui na Fórum. E a gente discute todo dia, a gente tem nossas metas de audiência, a gente avalia quais são os tumbos que funcionam, quais são os que não funcionam, a gente conversa, não, isso aí, por que será que caiu? Né? Por que será que essa audiência desse programa não foi tão boa e aquela foi melhor? Miguel, exatamente. A gente olha os outros programas, né? Como é que estão os outros, a gente fica trabalhando, né? É quebrar pedra todo dia. Né? Exato. Quantas vezes eu estou acompanhando? Quantas vezes eu estou acompanhando vocês, acompanhando os outros canais, os amigos e tal, né? E toda hora uma chamada, né? Olha, gente, está faltando tantos inscritos para a gente bater a meta, está faltando tanto superchat para bater a meta. Esse tipo de métrica é uma coisa que tem que ser perseguida. A gente não pode achar que as coisas estão normais. Eu tenho batido muito, e a gente tem às vezes, uma incompreensão, porque muitas pessoas não conseguem compreender que a crítica, né, ela é fundamental nos organismos civilizados, que a gente que está querendo o melhor para o nosso país, melhor para o governo, que o governo dê certo, enfim, é necessário que a gente aponte algumas situações que a gente está enxergando que não estão funcionando. Muita gente fica assim, pô, você está criticando, mas olha só, o Brasil, o nosso país tem uma rede de televisão pública, né, ABC, que tem capitalidade no Brasil inteiro, que tem um monte de rádios, FMs, enfim, tem possibilidade de chegar a lugares que as TVs abertas não chegam. A EBC tem 1.500 funcionários, tem um orçamento de 650 milhões de reais por ano, e uma televisão que está dando traço de audiência. Miguel, se eu fizer um desafio com você agora, você vai cair para trás. Se você entrar agora no YouTube da TV Brasil e você aleatoriamente ali ver a audiência dos vídeos da TV Brasil, você não vai acreditar, cara. Você fala assim, não é possível, está tendo algum erro. Então, quer dizer, só eu que estou vendo esse troço? O povo de lá não está vendo isso? O vídeo da TV Brasil com 100 visualizações, 200 visualizações, que brincadeira, né? Falhada nesse troço aí, tá errado, não está funcionando. Exatamente, ó, vou até colocar aqui para a gente ver. Aqui, ó. Dá uma entrada aí para você ver, só para você ver se eu estou exagerando. Eu não entrei agora, não, eu entrei alguns meses atrás aí. Pegue um vídeo aleatoriamente. Essa manchete aqui, peraí. Aqui, ó. Deixa eu botar na tela inteira para ficar. Ó, fica muito pequeno, deixa eu ver se eu consigo aumentar. Aqui, ó, recente, né? Tá pequeno, dá para ver? Aqui, ó, eu leio aqui, ó. O último aqui é 74 visualizações. Quanto? 74. Porra, tá de brincadeira, cara, não pode.
Não pode sair. Nem o pessoal que trabalha na TV está vendo. Aí o outro aqui, 136, 102, 308, 600. É muito pouco, cara. Uma estrutura dessa, entendeu? Olha quanta gente E vários trabalhando, vídeos por cara. dia. E não pode nem dizer que é porque não está atualizando. São vários, é uma porrada. Eu que trabalho com comunicação, eu sei como é difícil fazer. Imagina fazer um negócio desse. Imagina se eu, né, no cafezinho ou na TV Fórum, recebesse a missão de fazer 20 vídeos e apresentasse um negócio desse. Pois é, você já tinha visto, Miguel? Eu mesmo me demitiria, né? Se fosse no cafezinho, eu me Mas demitiria. você já tinha. Você, de curiosidade, já tinha entrado no site para ver? Você tinha noção desses números? Eu não, acho que nunca tinha entrado, só que eu tinha noção, sim. Entendeu? Porque eu acompanho isso há muito tempo, essa comunicação de governo é muito ruim. Né? Eu lembro que se você entrar você tem vários governos, tem governos de esquerda e vários, tem governo da Bahia. Né? Eu lembro que eu entrava, era até pior que isso, era 20 visualizações, 15. Aí eu falava, como é que é possível isso? Cara? Como é que é possível? Você tem uma estrutura de governo para fazer vídeo, você tem 20 nem o pessoal da visualizações. emissora, nem o pessoal da emissora dá a força, né? O cara faz programa e não assiste. Não liga nem para a mãe, então, mãe, assiste aí só para botar um a mais. Mas se você pegar o pessoal que trabalha no programa, você pega os iluminadores, o cameraman, o pessoal do som, o pessoal da marcenaria, o atendente do café, se todo mundo assiste, a audiência sobe. Não dá, cara. Assim, tá errado, tá errado. Se você olhar. Tem que ter meta. É recurso público. Não é só a questão do dinheiro, a questão do objetivo, né? De levar a comunicação para as pessoas. Mas é pessoal muito analógico. O Lula dá entrevista para a rádio. Acho importante fazer isso, mas é assim, dar entrevista para a rádio do Mato Grosso, uma rádiozinha. Eu acho. Em vez de. A ideia que você deu é fantástica, criar um ecossistema. Né? Fazer entrevista semanal com os portais. Eu fiz um projeto. Eu levei em mãos lá para o Paulo Pimenta um projeto, cara, inclusive com as questões jurídicas que amarram muito a TV pública, porque ela não pode receber comercial, né? Pela lei que criou a TV Brasil, porque tem um artigo lá que cria essa dificuldade. Isso é superável juridicamente, porque essa questão fere o princípio da igualdade. Num Brasil que tem um discurso para todo canto, né, da livre iniciativa, do livre mercado, você não pode ter uma empresa pública que não possa receber recursos de comerciais como todas as outras congêneres recebem. Ela está na posição de desvantagem. Isso aí tem que ser questionado juridicamente para ela poder receber. Se a Petrobras quiser fazer um anúncio na TV pública que a gasolina baixou, que o gás baixou, ela não pode, porque não pode falar de produto ou não pode falar de serviço. Só tem que ser propaganda institucional. Então, o que acontece? Como não pode receber receita do setor privado, ela é obrigada a receber recursos públicos, somente do caixa do Tesouro. E aí o que acontece? Com a audiência batendo traço, o que o liberalismo fala? Olha, tá vendo? Ó, isso é um cabide de emprego, não serve para nada, não atinge objetivo nenhum, é um mastodonte, tem que privatizar esse troço ou fechar. É esse o discurso que acaba ficando mais evidente e funciona também como uma grande ferramenta, né, de discurso da oposição ao governo. Porque esse é o discurso que essa gente que foi derrotada nas eleições certamente fará em relação a uma instituição como a EBC. Os privatistas, os negacionistas, os entreguistas, todos eles se unem numa pauta para mostrar que o governo atual está administrando muito mal um veículo que poderia estar numa situação muito melhor, porque não tem dor em termos governamentais, né? Não são políticos inexperientes, não são pessoas que não trilharam por esse caminho. Eu já me propus a fazer parte de algum conselho de graça, sem nenhum interesse em cargo, absolutamente nada, para ajudar
para desatar esse nó. Eu tenho certeza que todos nós podemos dar uma contribuição sem nenhum tipo de contrapartida, somente com interesse pela causa, de ajudar o nosso país, ajudar o povo brasileiro, ajudar o governo. Enfim, mas política é um negócio muito complicado, né? As pessoas que estão ali no poder, elas às vezes não têm a democracia na sua prática, né? De uma forma muito clara, de uma forma muito honesta, né? E aí fica difícil. A gente fica aqui brigando aqui nas redes como se nós fôssemos adversários do governo, entendeu? Porque no final da história os caras começam a carimbar a gente. Pô, o cara tá me criticando ali. Ah, não quero nem papo. E aí pronto. E aí cria uma sinergia negativa, porque fica todo mundo com medo de criticar e as coisas erradas vão acontecendo, ninguém se coloca para se indispor, e aí todos nós acabamos com esse tipo de comportamento nos transformando em cúmplices também de coisas erradas, né? Exatamente. São duas coisas aqui, né? Você tem a Como a TV gente Brasil. agora, Miguel, é como a gente agora não criticar o Lira. Ah, não critica o Lira porque o Lira está ajudando o governo. Porra, dane-se que ele está ajudando o governo. Nosso. Você viu que o Lira elogiou o governo hoje? Política econômica? Coloca aí, Gui. Eu vi, porque. Pois é. Coloca o print do Lira aí. Aí todo mundo esquece quem é o Lira, que ele é o cara lá da Operação Taturana, que botou grana no bolso, que fraudou grana da Assembleia Legislativa, que concorreu. O cara concorreu à eleição com base numa liminar, enfim. E aí a coisa vai, né? Aí, ó, o Lira elogiando aí. A decisão da Agência de Classificação de Risco, Fitch, de levar a nota de crédito do Brasil para BB é uma importante conquista para a economia do país. A nova avaliação da agência se deve à política econômica do governo, que tem recebido todo o apoio institucional da Câmara. Tá bom, Gui, tá bom. Não quero me dar cartaz demais por Arthurina, não. Pode tirar. Obrigado, Gui. O Lira já voltou das Bahamas porque ele estava lá com o Wesley Safadão, né? A gente pode dizer que estava o Safado e o Safadão. Estavam juntos. Fazer uma dupla, né? O Safado e o Safadão. Cara, eu estava pesquisando esse assunto, né? E aí o Wesley Safadão, ele publicou um videozinho da propaganda dele lá nas Bahamas, né? Rapaz, aí bota um drone assim naquele mar maravilhoso, um monte de gente bonita, gente maravilhosa, né? Todo mundo bem nutrido, com a pele bonita, todo bronzeado, com os óculos bonitos. E o Lira lá no meio. Eu não vi o Lira, não, mas ele estava lá. Enquanto o estado dele de Alagoas, tem um hospital lá que o ICL hoje denunciou, que está 3 meses com pagamento atrasado dos funcionários da saúde, que está em calamidade pública, a cidade de Maceió, de um hospital que tem na área financeira a prima do Arthur Lira administrando. Então, quer dizer, a gente não vai falar as coisas, dizer que o pai do Arthur Lira, lá no interior de Alagoas, ele se meteu num trambique para conseguir receber royalties do petróleo no município em Alagoas, que não produz óleo de porcaria nenhuma, porque tem um advogado lobista lá que se encontrou no gabinete do Arthur Lira. Não dá para falar isso, não. A gente tem que fingir que tudo gente boa. Estão somando agora com o governo. Não dá, cara. Pô, não contem comigo para fingir que não estou vendo essas coisas, não, cara. Vou sempre tocar nesse assunto. Mas a questão da comunicação, Zé, só para a gente fechar, que é uma crítica muito importante que você faz, né? De fato, está me assustando também. Eu estou vendo isso. As lives do Lula estão com uma audiência ridícula, né? E o Bolsonaro tem uma audiência alta. É métrica fácil, né? A gente já sofreu 2018, já passamos o sufoco 2022, aí vai chegar em 2026, assim, em cima da hora, vai chamar o encontro com os portais, nós temos que resolver isso, temos que ter... Pô, chega de sufoco, né? Pelo amor de Deus. Se hoje você olhar, vou dar um chute aqui, tá? Se você olhar assim, as publicações no Twitter do Bolsonaro e olhar do Lula, a última vez que eu olhei, as interatividades do Bolsonaro estavam no dobro de número do Lula. Isso não é possível, cara. Não é aceitável. Não é normal, e não é. Não, tá errado.
Entendeu? Isso você tem que combater, né? Você tem que fazer, você tem uma técnica, você tem que usar ciência para isso. A comunicação também é uma ciência. Como é que você faz para resolver isso? Né? Zé, então vou fechar aqui. O nosso programa termina às 7h30, já são 7h35. Agradeço muito a sua participação. Forte abraço, meu amigo. E aí, muito obrigado. Olha, meu amigo, minha amiga, você que está conosco nesse barco, você que está apoiando o governo Lula, você que está acreditando nesse governo, nós temos boas notícias, tivemos boas, temos ótimas iniciativas, nós saímos do inferno com a derrota que nós impusemos ao Bolsonaro e ao bolsonarismo, mas a gente não pode ficar de braços cruzados, não. Todos nós aí temos que mostrar ao que nós viemos, né, para recuperar o nosso país para a mão do povo brasileiro. Tá bom? Miguel, brigadão, um abraço, até a próxima. Abraço, meu chapa. Obrigado por participar. Pessoal, um abraço a todo mundo. Até amanhã, às 5 horas, estou de volta. Guilherme, pode fechar as cortinas.